Olá, amados. Estamos de volta para começarmos, a partir deste primeiro domingo de outubro, o nosso último trimestre do ano de 2024. E trazemos para vocês uma novidade, a nossa nova revista Ebenezer Dominical, o incomparável amor de Deus através de seu Filho. Na lição passada, estudamos sobre a expressão máxima do amor de Deus. Falamos sobre Deus, nosso Pai eterno, como a primeira pessoa da Trindade. E dando continuidade a esta temática, estaremos agora, a partir deste trimestre, estudando sobre Cristo Jesus, Cristologia, o incomparável amor de Deus através do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador, a expressão máxima do seu amor, amor singular. Esta é a nossa nova revista e o nosso comentarista é o presbítero Deoclésio da Silva. Participe conosco. As nossas escolas dominicais ocorrem todos os domingos, em todas as nossas igrejas, a partir das 8 horas da manhã. Nós temos um período de oração e às 9 horas, estudos das nossas lições, baseadas todas elas na palavra de Deus, a revelação de Deus através de seu Filho. Os nossos endereços são os seguintes: nós somos da Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. Nossa sede situa-se à rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. E em Volta Redonda, nossa igreja fica na rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, município do estado do Rio de Janeiro. Em Porto Real, município de Porto Real, Rua 9, número 164, Parque Jardim Freitas Soares. Nossa igreja em Porto Real fica bem em frente ao CRAS, na entrada da cidade. E no distrito de Santa Isabel do Rio Preto, município de Valença, também estado do Rio de Janeiro, Rua Rodovia, número 20.934, Rua Rodovia, distrito de Santa Isabel, município de Valença, estado do Rio de Janeiro. E em Pinheiral, no quilômetro 5, temos a nossa igreja instalada à Rua Benjamin Constant, número 3.907, Pinheiral. Temos como pastor local, pastor Nivaldo, e a sua presença será muito bem-vinda em qualquer uma de nossas reuniões. Santa Rita de Jacutinga, estado de Minas Gerais, Rua Governador Valadares, número 350, bem no centro, Santa Rita de Jacutinga, em frente à praça de skate. E na cidade de Caratinga, também município do estado de Minas Gerais, Rua Coronel Antônio Saturnino, número 194, bairro Esperança. Também aguardamos a visita dos nossos diletos amigos em qualquer um de nossos endereços elencados aqui. Também temos a nossa igreja no distrito de Falcão,
é um distrito do município de Quatis. Oportunamente estaremos trazendo então o novo endereço. Contacte nossos endereços pelas redes sociais, missãoeuropa.brasil no Facebook e através do YouTube, @AD Missão Europa Oficial. Estamos lá no YouTube com comentários de nossas lições, nossos cultos, nossos eventos, bastante novidade para os nossos ouvintes. E o nosso contato, o nosso endereço eletrônico é admissãoeuropaoficial@gmail.com. Será um prazer tê-los conosco em qualquer uma de nossas igrejas. E o nosso jornal, Missão Europa em Ação, é um jornal que noticia eventos não somente aqui do Brasil, mas de nossas igrejas em toda a Europa, Portugal, Itália, Espanha, Suíça. Temos notícias, palavras pastorais, eventos, tudo quanto diz respeito ao Ministério Missão Europa no Brasil. São 12 páginas coloridas por apenas R$2 a unidade. Temos também para você um espaço de classificados para você anunciar conosco o seu empreendimento, a sua empresa, o seu negócio. São jornais que circulam no estado do Rio de Janeiro, no estado de Minas Gerais e também em grande parte da Europa. Missão Europa em Ação. Bem, amados, a nossa primeira lição, já falamos da nossa revista Ebenezer Dominical. Este é o nosso manual de estudos e durante os próximos 3 meses estaremos estudando sobre o incomparável amor de Deus através de seu Filho. E a primeira lição, lição número 1, 1º de outubro de 2023, tem por título: No princípio era o Verbo. O texto áureo está fundamentado no 1º capítulo, versículo 1 do Evangelho de João. João diz assim: No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Verdade aplicada. Jesus Cristo é a palavra viva que está presente desde a criação do universo, registrado no livro de Gênesis, no Antigo Testamento, revelado como a segunda pessoa da Trindade, relembrado por João no Novo Testamento. Esta é a carta do amor de Deus que o Senhor escreveu para nós. E os objetivos específicos desta primeira lição são os seguintes: explicar o amor divino que se resume num Pai que dá o melhor de si. Compreender que Jesus doou-se de forma viva e real, como complemento de amor. Evidenciar que não há amor maior do que este. E os nossos textos de referência encontram-se exatamente no 1º capítulo do Evangelho de João, a partir do versículo número 2 até o versículo número 14. Assim João registrou: Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo,
e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Introdução. É lamentável que milhares de pessoas esquecem-se ou trocam Cristo, o único Senhor, por outros nomes que não podem fazer nada pela humanidade. Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12, traz tal assunto. Pensam que Jesus foi apenas uma pessoa importante, conforme Hebreus capítulo 13, versículo número 8. E o tema do primeiro tópico desta lição tem por título o seguinte: Jesus presente na criação do universo. Está registrado no primeiro livro da Bíblia que a segunda pessoa da Trindade cooperou com a criação do mundo. Faz-se necessário lembrar que Deus é traduzido por Elohim, que significa Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É Deus no plural. O Criador do universo revela-nos que, desde o princípio, a unidade é uma sublimidade irrecusável e de grande importância. Ela serve de exemplo para nós. Subtópico 1.1. A queda do primeiro homem e o amor providencial do Criador. Depois de tudo criado até o quinto dia, Deus criou o homem dotado de características semelhantes às suas, com virtudes e capacidades diferenciadas das demais criaturas. Todavia, desatento e desobediente, o homem fracassou. Entrou em ação a providência divina. Capítulo 3 do livro de Gênesis, versículo número 21. Subentende-se que o Criador fez o primeiro sacrifício de um cordeiro para vestir o homem e profetizou que Jesus viria como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Subtópico 1.2. Abraão, obediência do homem e o amor de Deus. No capítulo 22 de Gênesis, demonstra que o patriarca Abraão recebeu ordem divina para imolar o seu único filho, a fim de testá-lo como referencial de amor incondicional pelo Criador, ainda que fosse preciso perder o que lhe era muito precioso. Deus agiu de igual modo quando ofereceu seu Filho unigênito, Jesus, para ser sacrificado pelos pecados da humanidade. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Subtópico 1.3. E o Verbo se fez carne. Foi a transformação mais sublime que podemos desfrutar. Através do Criador, expressada pela palavra viva, o Logos, ou seja, o Verbo, a palavra. Jesus foi a manifestação real em vida humanizada, vivenciada por aqueles que tiveram o privilégio de conviver com ele, o Verbo,
Ele foi profetizado como o Messias, que seria visto em forma humana como a imagem e semelhança de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Tópico 2. Refúgio, fortaleza, socorro presencial. Desde os tempos antigos, o homem busca alívios para as dores físicas e emocionais. Os que podiam recorriam aos anciãos, aos reis, aos bons conselheiros, médicos, soldados, etc. Nossos antepassados não conseguiram alívios. Israel tinha sacerdotes que, imperfeitos, não conseguiram resolver os problemas que os afligiam. Hoje temos a Bíblia e Jesus. Salmo número 32, versos 1 a 11, e ainda 46, verso 1. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 13 e 14, e Epístola de Paulo 2 a Coríntios, capítulo 10, versículo 4, e ainda Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 17. Subtópico 2.1. Jesus, o Verbo que transforma vidas. O ser humano jamais conseguiria alguém que o direcionasse para a vida eterna. Foi preciso a intervenção divina para transformá-lo e expor sua condição pecaminosa pela palavra, o Verbo de Deus. O Verbo que liberta viciados, homossexuais, prostitutas, ladrões, assassinos, mentirosos, trapaceiros, idólatras, religiosos, avarentos, mendigos, povos, tribos, línguas, nações, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Confiram Salmo número 119, verso 105, e Epístola de Paulo 1 a Coríntios, capítulo 1, versículo 18, e Hebreus, capítulo 4, versículo 12, e Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 15 a 21. Subtópico 2.2. A palavra de Jesus, o Verbo divino, é suficiente. Todos nós valorizamos a capacidade de cumprir o que falamos. Todavia, nunca conseguiremos cumpri-la na íntegra. Prometemos, esperamos e nos decepcionamos. Confiram Salmo número 116, verso 11, e Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 4. Todavia, com Jesus é diferente. Vejam, Números, capítulo 23, versículo 19, e livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo número 11, e ainda Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 13, e capítulo 9, versículos 1 a 8. O hino 55 da harpa cristã diz: as palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz as palavras de Jesus. Subtópico 2.3. Os efeitos da palavra de Deus em nossas vidas. Deus, o Criador, olhou a humanidade e a viu condenada pelo pecado.
prometeu enviar um profeta perfeito para salvá-la e resgatá-la da condição condenatória. Cumpriu a promessa através do seu filho Jesus. Vejam, livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 e ainda versículo 18. Livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14 e capítulo 9, versículo 6. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45, capítulo 4, versículos 19 e 29. E Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 20 a 26. Este ato justificou-a. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, gerou fé, Romanos, capítulo 10, versículo 17, livrou-a da condenação, ainda, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, aproximou-a de Deus, Hebreus, capítulo 11, versículos 1 a 6. Regenerou-a. Epístola de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E capacitou-a. Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 39. Tópico número 3. As variáveis definições do amor bíblico. Quase todos os seres humanos conhecem e sentem este mais puro sentimento, o amor. Há variações. Destacamos apenas 3. Eros é o desejo passional e erótico, pois revela tendências sensuais. Filéu é o amor filantropo, exerce afeição e cuidado humano. Fraternal é o amor próprio entre irmãos, que estreita e concorda com as mesmas ideias. E o amor ágape, que é o amor de Deus para o homem, amor sem ressentimentos, pois é puro, perdoador, sem acepção ou imparcialidade, inigualável, sem medida, incomparável, inexplicável. Subtópico 3.1. O amor divino como padrão. A essência desse amor teve origem no coração de Deus desde a criação do universo. Tudo era sem forma, vazio e escuro. O Senhor, pelo poder da sua voz, pela palavra viva, fez existir o mais sublime e extraordinário edifício que ninguém jamais conseguiu criar. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 1 a 31. Deus criou o homem. Ainda, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. A mulher também foi criada como companheira para ser o complemento do amor e os encheu de alegria, sabedoria, autoridade, bênção e proteção. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 28. Subtópico 3.2. O amor divino no coração humano. Inúmeros personagens bíblicos deixou-nos exemplo do exercício do verdadeiro amor. Jacó serviu a seu sogro por 14 anos a fim de conquistar sua amada. Livro de Gênesis, capítulo 29, versículos 15 a 30. Arriscou sua vida
para se reconciliar com seu irmão. Ainda Gênesis capítulo 33, versículos 1 a 11. O amor de José por seus irmãos e por seu pai. Gênesis capítulo 45, versículos 1 a 5 e versículo 15. Ainda capítulo 46, versículos 28 e 30. A amizade de Davi e Jonatas. Livro de 1 Samuel, capítulo 20, versículos 11 a 17. A parábola do bom samaritano. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. E o título do subtópico 3.3, Verbo transformado em amor real. É exatamente o que Paulo disse em sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Por mais que pudéssemos experimentar do mais puro amor, não conseguiríamos. Abraão levou seu único filho Isaque para o sacrifício quando fora provado por Deus. Nem Isaque e nem Abraão poderiam salvar alguém. Somente Jesus, o Verbo e Deus, transformou-se em carne para fazê-lo. Ele é puro e perfeito. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos 23, e capítulo 5, versículo 12, capítulo 6, versículo 23. Bem, amados, finalizamos então esta primeira lição. E a conclusão é que Cristo é a resposta, o Verbo, a palavra divinamente inspirada, revelada, transformada. O Messias anunciado desde a fundação do mundo. No princípio, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, e Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Deus Pai, o Criador e Senhor, tinha um plano eterno para demonstrar o seu amor. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 21. E Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 e capítulo 3, versículo número 16. Como reflexão, deixamos um texto de autoria de Renata Pimentel. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por ele, e nada do que tem sido feito foi feito sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A versão grega de origem traz a expressão logos, no que depois restou traduzido como verbo, mas seria, no princípio, a palavra. Ebenezer Dominical é a nossa revista. Estaremos estudando a temática O Incomparável Amor de Deus através de seu Filho, Jesus Cristo. E no próximo domingo, dia 8, a lição número 2 tem por título Jesus Cristo anunciado no Antigo Testamento. Ontem tivemos a nossa segunda convenção geral do Ministério Missão Europa no Brasil. Foi maravilhosa, superou todas as expectativas. E nós queremos elencar para vocês os endereços de nossas igrejas, nossos campos de trabalho na Itália. Nossa sede Bolate fica em Milano,
Reggio Emília, Brescia, Parma, Mantova, San Giuliano, Novara, Torino, Vale de Aosta, San Bonifácio, Firenze, Bologna, Baranzate, e em Portugal, nossas igrejas em Caldas da Rainha, Pero Pinheiro, Rio Maior, Áqueda e Faro. Na Espanha temos trabalhos em Valência e Alaquás. Na Suíça, Locarno. E aqui no Brasil, já falamos no princípio os nossos endereços, nossa sede no bairro Mangueira, Barra Mansa, em Santo Agostinho, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, no bairro Freitas Soares, Porto Real, no distrito de Santa Isabel, Valença, no quilômetro 5, Pinheiral e no distrito de Falcão, Quatis. Em Minas Gerais, temos trabalhos em Santa Rita de Jacutinga e Caratinga. Em qualquer um destes endereços, você será extremamente bem recebido. Você é a pessoa primordial em qualquer uma de nossas reuniões. Venha fazer parte conosco. Venha ser conosco um dos membros do corpo de Cristo Jesus. Até a próxima semana, se Deus permitir, e se Deus disser que sim, aqui estaremos de volta com vocês. Até lá.